Agora encontramos Moisés com 80 anos. Desde os 40, quando ele fugiu do Egito para não ser morto por Faraó, ele se estabeleceu em Midian, casou-se, constituiu família e cuidava do rebanho de seu sogro Jetro. Segundo Ellen White, nesse período, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu os livros de Gênesis e Jó, os mais antigos da Bíblia. Ao escrever esses livros, Moisés recebeu de Deus revelações especiais e essenciais sobre o grande conflito, a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas e, mais importante ainda, o plano da salvação. Assim, ele teve papel fundamental em transmitir à humanidade o verdadeiro conhecimento do Criador e Mantenedor, sobre o que ele faz em relação ao pecado que causou profundos danos ao planeta. A história da salvação não faz sentido sem o fundamento crucial que, sob inspiração, Moisés comunicou ao escrever, especialmente, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, irmãos, estabelece a teologia básica, a teologia bíblica básica, estabelece a cosmovisão bíblica. Portanto, ele é fundamental para o nosso entendimento da Bíblia e para o nosso entendimento de quem é Deus e o que Deus quer e propõe para cada um dos seus filhos. Mas vamos agora ao encontro de Moisés com o Senhor. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte que se chama Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia ao fogo, porém não se consumia. Veja, esse foi o evento mais transformador da vida de Moisés. O encontro com o anjo do Senhor. Amanhã nós vamos estudar mais detalhadamente o anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor, o Senhor e Deus, que são palavras que aparecem neste texto, mostram que era a divindade que estava se encontrando com Moisés. Mas veja, estava ali acontecendo uma impossibilidade química. Havia fogo na sarça, portanto, alguma coisa devia estar sendo consumida, mas a sarça não se consumia. O fogo sempre consome o combustível e se extingue quando o combustível se acaba. Veja uma fogueira, por exemplo. Portanto, ali tratava-se de uma ação milagrosa. Não era uma possibilidade física ou química. Então disse consigo mesmo, Moisés falou, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não queima? Era um milagre, era extranatural. Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo. Então percebeu que estava testemunhando um milagre e que algo espetacular e importante deveria estar acontecendo bem diante dele. Ao se aproximar, o Senhor lhe disse para tirar as sandálias dos pés, como sinal de profundo respeito, porque a presença de Deus tornava o lugar santo. Veja só, viu o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. O chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja, continuando ainda o que Deus disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Estava agora nomeando os patriarcas. Era o mesmo Deus dos patriarcas, os Deus do povo de Deus, do povo escolhido. Veja ainda, o Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele havia prometido a esses patriarcas que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Uma promessa que Moisés conhecia bem. Claro que ele conhecia, ele que havia escrito o livro de Gênesis. Portanto, mesmo antes de dizê-lo, Deus já estava abrindo o caminho
para que Moisés soubesse que estava por vir, o que estava por vir e o papel crucial que ele deveria desempenhar. Ao Senhor falar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Senhor estava falando da aliança que ele havia feito com Abraão e depois renovada com Isaque e com Jacó. Se você olhar lá em Gênesis 15, dos versos 12 a 21, você vai ver a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança de Deus, a aliança proposta de Deus. A fidelidade do Senhor à sua aliança era o que ia acontecer agora com Moisés e com o povo de Deus. A implantação ou a conquista da Terra Santa, da terra de Canaã, da Terra Santa, pois prometida por Deus. Era isso que ia acontecer. O que ia acontecer ali, e que Moisés ia ser também protagonista, era o cumprimento da aliança do Senhor, a fidelidade do Senhor. Ora, o povo havia sido infiel, o povo havia se descaracterizado no Egito. Aqueles séculos de escravidão e de estada no Egito tinham descaracterizado o povo, tinham feito com que o povo se tornasse impuro, que o povo se tornasse pagão, que adorasse outros deuses. O povo era infiel, mas Deus é fiel. Deus sempre é fiel. E agora, mais uma vez, ele estava mostrando a fidelidade de vir buscar o seu povo e levá-lo para a terra prometida, a terra que havia sido prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó.